Doçaria. E o... Tô pensando a diferença de doçaria e doçaria. Agora eu tô E qual é a diferença? Tá abrindo aqui. Doceria, estabelecimento em que se vende doces, em geral, bolo. Doçaria, verbo substantivo. Doçaria, substantivo. Tá. Acho que elas têm o mesmo Resumindo, sentido. tudo é doce. Não tem Não, uma é mais regra. uma questão questão de beleza. que no Tá mais Brasil bonito. falam mais doceria, porque é Agradável mesmo ao- sufixo pra padaria, ouvir. sorveteria. Pode ser. E doçaria em Portugal se usa mais, é tradicional. Prazer, agradável. meu nome é Letícia Xavier, eu sou advogada, especialista em direito criminal, direito de família, sou a filha da Adriana e do Tadeu, a irmã do Gabriel, sou a namorada do Pedro, amante de séries, e essa é minha amiga. Andressa Duarte Gutierrez, também sou advogada, professora de português e de inglês, filha da Mayra, do Everton, irmã do Matheus, apaixonada por música e literatura. E estamos começando mais um episódio do nosso podcast. Lembrando que nós vamos trazer sempre aqui mulheres para vocês se inspirarem. O nosso podcast tem essa intenção para vocês pensarem sempre naquela mulher. Vamos imaginar um circo aí, aquela mulher que consegue equilibrar vários pratinhos ao mesmo tempo. E às vezes também não consegue, né, amiga? Às vezes não dá certo, né? Exatamente. Muitas vezes não dá certo, mas tudo bem e temos que aceitar que isso acontece. Todo mês temos 2 convidadas para inspirar outras mulheres. Essas convidadas podem se conhecer ou não, mas sempre tem um assunto que liga à história delas. Então, todo mês lançamos um episódio com as nossas convidadas. E hoje nós temos 2 convidadas muito especiais. A Luciana Silveira, CEO e proprietária da doçaria Monalu, bacharel em Direito, mãe do Guilherme, esposa do Gabriel, madrasta do Pedro e da Fernanda, filha do Herculano e da Dona Eloí, irmã da Kátia, da Luciara, da Cristina, do Antônio Marcos, amante das viagens, de fazer uma comprinha, acorda cedo, ama um mate e uma pipoca e o sossego da casa dela. Nós temos também a Adriana Padilha, assessora pedagógica da editora Moderna, professora, pedagoga, palestrante, aspirante a jornalista, mãe da Letícia e do Gabriel, esposa do Virgílio, madrasta da Daiane, da Milene, da Andressa, do Beto, da Letícia e do Pedro, filha do Silvio e da Deili, irmã do Alexandre, ama um asfalto, tira foto do céu toda hora, ama uma janta em família, uma pipoquinha doce toda colorida e fazer um churrasco e daquela risada boa, né? Então, boas-vindas às nossas queridas convidadas. Muito obrigada. Eu acho que a Letícia já me descreveu tão bem que eu acho que eu não preciso falar mais nada, né? Tem muita coisa para falar. Muito sim. obrigada pelo convite, meninas. Muito feliz em estar aqui hoje, participar com vocês nesse podcast tão especial que a Mulher Faz Direito, né? E eu acho que é literalmente bem isso. Mulher faz direito em todos os sentidos, então não poderia ter ficado melhor este nome. É isso. Eu quero agradecer também, né? E esse podcast no início, né? Falando de mim aí, foi bem agradável de ouvir. Ouvir o nome de todos os meus enteados foi bem legal. E muito obrigada pelo convite também. Vamos conversar bastante essa noite, né? Já vou dar um spoiler para vocês aí, essas convidadas são muito especiais, porque uma é minha mãe e a outra é minha sogra emprestada. Então, assim, tenho propriedade para falar delas. Então, assim, eu vou contar pra vocês o assunto que ligam essas 2 mulheres, né, amiga? Então, os 3 assuntos principais que ligam elas é que as 2 vão falar sobre maternidade, empreendedorismo e educação. Então, elas têm essa ligação principal, assim, com esses 3 assuntos, né? E eu acho que já vamos lançar uma primeira pergunta pra elas, né? Gurias, assim, ó... a primeira pergunta para vocês tinham o desejo real, aquele que algumas mulheres têm de ser mãe? Fiquem à vontade. Fiquem bem à vontade. Então, eu sempre tive o desejo de ser mãe, né? Sempre tive. Era uma vontade de criar uma família, na realidade, né? Eu comecei, na realidade, quando eu tive a ideia de casar e ter filhos e ser uma profissional também, foi quando eu tive um start, onde uma senhora disse assim para mim: nossa, mas tu vai dar uma ótima dona de casa, uma ótima mãe.
E eu pensei assim, uma ótima mãe, uma ótima dona de casa, mas eu quero empreender, eu quero trabalhar, eu quero ser uma profissional. Aí ali me deu um start do que eu queria ser. Eu queria ser mãe e ao mesmo tempo eu queria trabalhar. Então o sonho de ser mãe vem de muito tempo. E eu sempre sonhava assim que eu queria uma mesa grande, cheia de filhos. Mas, né, aí a vida modifica um pouquinho esses desejos a partir do momento que tu engravida, às vezes dá complicações na gravidez, na gestação, e aí termina modificando essa ideia. Mas aí Deus depois veio e me deu esse prazer. E tu tinha, Lu, essa vontade? Eu sempre tive também, né? Como tu mesmo mencionou no início da nossa... Na minha apresentação, a minha família é bem grande, né? Tenho muitos irmãos. E eu sempre fui apaixonada por casa cheia. Eu gosto de uma casa cheia, eu gosto de festa, eu gosto de estar com a minha família. E, claro, quando eu já casei com essa ideia que, com certeza, eu teria os meus filhos. Óbvio que eu tive um filho e acabou que na continuidade não quis ter mais, porque realmente eu entrei no mundo do empreendedorismo, quis fazer minha faculdade de Direito, que sempre foi meu sonho. E então eu já empreendia quando resolvi fazer a faculdade, engravidei no meio da faculdade, e aí foi tudo muito corrido e acabou que eu fiquei E aí tu num escolheu filho. ficar com... Escolhi, mas ainda tenho, no fundinho, ainda tenho vontade de ter mais um. Acho que não vou ter, mas eu queria mesmo ter tido mais que um filho. É muito bom, ser mãe é maravilhoso. E eu sempre vou dizer que, se eu pudesse, eu teria mais filhos, mas como a vida da gente acaba que é tão corrida o dia a dia, as coisas, e acabou ficando em um só, mas eu sou apaixonada por ter sido mãe, assim. Agora veio uma curiosidade na minha cabeça, do nada. Mas vocês nunca tiveram intenção de adotar? Eu tenho. É? Uhum. Eu tive. Eu tenho. 2 vezes, na realidade, no primeiro casamento e no segundo casamento. No primeiro casamento, eu tive também uma criança que... Pode falar, mãe, falar que tu me teve, que foi a maior desejo da tua adoção. vida, que foi a melhor realização que tu já teve. Vários filhos É, depois não. ali. Mas vários aí filhos, teve todos eu e em aí já série. bastou, Deu, assim. bastou. E aí depois veio meu irmão. foi incrível, assim. Eu conheci um menino... Inclusive, todo mundo conhece, né? No lar da Dona Conceição. Casa da Dona É Conceição. Não é o lar Dona Conceição, é na casa da Dona Conceição. Porque existe o lar Dona Conceição e a casa Dona Conceição Teixeira. Inclusive, ela teve alguma função do Luciano Huck, Sildi. veio, né? Veio, sim. A Dona Conceição criou me lembro. muitos filhos, né? Ela faleceu, acho que ano Faleceu passado, há né? pouco. E eu ajudava muito lá. Na época, a gente tinha um grupo de pessoas e a gente dava apoio a ela, né? Em várias situações. E tinha um menino que ele gostava muito de mim, eu gostava muito dele, criou aquele vínculo ali. E eu quis levar ele para morar comigo e tal. Só que tinha um entorno dessa criança, né? Existia família, existia uma história ali, e que, infelizmente, ali não encaixou naquele momento. E depois, muito tempo depois, né? Acho que mais de 30 anos depois, eu fui conhecer uma menininha na escola que eu tinha, né? Que eu também me encantei com ela. Ela não tinha mãe, não tinha pai, ela era criada por tios. E eu me encantei muito por ela. E o meu marido dizia que ela era a minha cara. E eu queria adotar aquela menina também. Só que aí já vem outras situações, né? Aí já vem a idade, a vida já estava mais adiantada, eu já estava trabalhando muito também. E eu não ia ter condições de criar, até pela idade mesmo, né? Porque eu acho que isso também é uma coisa que influencia bastante. A gente precisa ter fôlego, né? Para criar uma criança, criar bem criada. Eu tenho Como muita a Letícia, vontade, sim. muita vontade de adotar, sim. Tem vontade Mas de já adotar chegou uma a menina. conversar com o Gabriel, alguma coisa? Eu já comentei, ele fica meio mais ou assim. menos. aham. É porque teoricamente teria que ser uma escolha de ambos, né? Exatamente, Quando se tem é. um relacionamento, lógico, né? Mas eu tenho muita vontade. Eu acho que eu ainda vou adotar. Pensa numa menina. Numa menina. Tenho o meu menino, agora eu quero uma menina. Eu acho que a pessoa que adota tem um coração maravilhoso. Tem que ter. Né? Eu admiro E- muito essas pessoas que tomam que têm essa iniciativa, né? Que Exatamente. adotam. E principalmente, assim, falando sobre tudo, né? Porque quando tu adota uma criança que vem de outros lares, né? Exatamente. Vem de uma outra família
E mesmo que seja, que a gente fala, além da função do sangue, eu que acredito e tenho algo assim com muito o espiritual, a Exatamente. energia e tal. Então, acaba que muitas pessoas não ficam entre adotar ou não, porque não sabem realmente, né? Carrega, Mas né? o que carrega, né? Mas eu penso que é tão importante quando a gente faz algo, vai além. E se vem para ti, realmente, é porque é para ser, né? Então, Exatamente. eu tenho uma vontade muito grande de adotar, assim. Será que é aí que encaixa meus enteados? Pois é, ambas têm Por que tantos? vários. Ela tem vários enteados. Eu quero fazer uma pergunta para vocês, Diz. porque falamos da parte bonita, do sonho de ser mãe. Mas nós sabemos também que existe, de certa forma, uma romantização da maternidade, como se fosse uma espécie de dom. As mulheres carregam sentimentos de culpa, por exemplo, por se sentirem cansadas ou por terem que, em alguns momentos, trabalhar e deixar o filho em casa. E como que foi para vocês lidar com essa questão da maternidade, o lado difícil da maternidade? Da culpa, se sentiram culpa, como que foi trabalhar e conciliar a maternidade, o casamento e empreender com os filhos. É que não existe nada perfeito, né? A gente não nasce sabendo ser mãe, eu não vou ser. A gente, quando tu pensa em ser mãe, tu programa, tu imagina que tu vai ser a melhor mãe, que tudo vai dar certo, que é tudo maravilhoso. Mas, na verdade, o dia a dia, é como tudo na vida da gente. Eu sempre falo que a gente aprende todos os dias algo novo. A gente só consegue fazer alguma coisa quando a gente faz, né? Porque é meio que eu não nasci empreendedora, eu aprendo todos os dias a ser empreendedora. E da mesma forma é quando a gente decide em ser mãe. Porque tu te programa, tu diz, meu filho vai ser perfeito, não vai ter isso, não vai ter aquilo, eu vou conseguir conciliar a casa, eu vou conseguir conciliar o marido, eu vou conseguir conciliar a empresa. E não é verdade, porque no meio do caminho acontece milhões de coisas que às vezes tu tem que abrir mão de várias delas quando tu realmente tem aquela pessoinha ali que depende de ti todos os dias. E aí é que nem trabalhar. Eu vou conseguir, eu tenho meu salão, vou levar meu filho para o salão, vou levar meu filho para o escritório, e daqui a pouco mais o meu filho adoece e tu faz o quê? Então, a gente precisa, além de ter uma rede, eu digo, ter um apoio de marido, de família, de amigos, de irmãos, para conseguir dar conta de tudo isso. E também a gente não conseguir dar conta, né? Porque muitas vezes o meu marido saía de casa e eu ficava lá com o Guilherme e chorava, porque eu também queria sair de casa, eu queria trabalhar, eu queria fazer. E naquele momento eu não conseguia, porque eu tinha que estar cuidando daquela pessoa que eu escolhi ter naquele momento, né? E não é tudo lindo, maravilhoso. A gente vê as mães na rua, às vezes, felizes, passeando com seus filhos no carrinho e tal, mas às vezes saíram de dentro de casa, já tinham chorado horrores porque não conseguiram dar conta de tudo. Mas faz parte. É o que a gente fala, às vezes, da Virgínia Fonseca, que a gente fala direto, que às vezes a gente vê aquela vida perfeita de Instagram de todo mundo, a postagem das pessoas de que a maternidade, teoricamente, seria fácil, né? E aí, às vezes, aquela mulher que está em casa, chorando, sofrendo ali com alguma coisa, alguma frustração, ainda fica mais frustrada por ver o que as pessoas acabam postando de perfeito nas redes sociais, né? Mas eu tenho um pensamento muito, vamos dizer assim, muito florido. Eu acho que com amor a gente consegue resolver tudo. Com certeza. Eu sempre acho assim, eu não sei se isso já é de mim, né? Mas eu acho que o carinho, o amor, o respeito entre as partes, entre as pessoas que estão envolvidas no relacionamento, entre a rede de apoio, como tu falou, eu acho que isso aí é o que influencia em tudo. Né? No meu primeiro relacionamento, eu trabalhei, eu tive filhos, eu estudei, eu fiz tudo. Eu não tive nenhum momento de ser tolhida em algum momento. Não aconteceu isso. E no segundo casamento é a mesma coisa. Então, são fases diferentes da minha vida, só que no segundo casamento eu não tive filhos. O meu marido já veio com filhos. E, mesmo assim, eu trabalhei, eu estudei, eu empreendi, né? Eu tive vários momentos da minha vida com crianças pequenas, com crianças adolescentes, com adultos, porque os filhos, né, não são só crianças que a gente tem que cuidar. A gente cuida até o final da vida. Enquanto a gente estiver aqui, a gente está cuidando e dando amor, carinho e respeito, respeitar o espaço deles, eles respeitar o nosso espaço. Teve um momento da minha vida que eu não consegui estudar. Teve. Eu comecei o jornalismo, né? Foi o amor da minha vida, é o jornalismo ainda.
Aí eu saí do jornalismo, fui para o direito. Não era minha praia, o direito, porque a questão de eu ter que, entre aspas, convencer alguém de alguma coisa não me agrada muito. Então, eu segui a comunicação. Como que eu segui a comunicação? Através sendo professora. Né? Hoje eu sou palestrante, eu estou usando aquele jornalismo que eu sou apaixonada, junto com as palestras que eu faço. Então, a comunicação. E, ao mesmo tempo, eu continuo dando apoio à minha família e aos meus filhos. Nunca eu deixo eles na mão. E nunca, isso é uma coisa que eu sempre gosto de dizer, nunca o meu emprego ou o meu negócio está em primeiro lugar. Sempre a minha família está em primeiro lugar. Sempre os meus filhos, o meu marido, os meus pais, eles estão sempre em primeiro lugar. É que, na verdade, depois, é a base de tudo, né? Exatamente. A nossa base. Se eu não estiver bem na sobre família, isso. eu não vou conseguir desenvolver o meu trabalho. Eu não vou estar com a cabeça boa para seguir adiante. Nunca vai entende? ser o contrário, Não, né? não. Sabe que nossa outra amiga que faz parte do podcast também, mas que ela faz mais parte do livecast, que é a Jéssica, na nossa live ela falou justamente isso, né? A gente não é mãe hoje em dia, então a gente não tem propriedade para falar, mas a Jéssica falou exatamente dessa rede de apoio, né? Do como é importante uma rede de apoio. E aí, a gente estava comentando, quando a gente estava pensando em fazer a live, os assuntos, né? A gente falava muito sobre essa escolha que teoricamente deveria ser, acreditamos nós, que deveria ser uma escolha bem feita de quem vai ser o pai da criança, porque hoje em dia, a gente até olhou de manhã, no jornal, estava passando por coincidência, né? Que teve uma lei nova sobre o dano moral ali na investigação de paternidade, né? Nas leis novas. E aí mostrava os dados de crianças que nasceram sem o registro dos pais, né? Então, era em torno... Acho que, se eu não me engano, 2023, era em torno de 121 mil crianças nasceram sem o registro dos pais. Então, o quanto é importante essa rede de apoio e é importante a escolha também, né? Porque aquilo ali vai te identificar se tu vai ser uma mãe solo, entre aspas, né? Ou se tu vai ser uma mãe que vai ter um apoio principal dentro de casa, né? Tu chegou a ter esse apoio, essa rede de apoio, que a tua família é grande, né? Sim, Essa rede de apoio. A minha mãe foi o meu maior apoio, assim, em todos os sentidos, né? Porque eu precisei, no empreendedorismo, eu precisava sair para a rua para organizar as coisas, para trabalhar. Ela sempre foi a pessoa que eu confiei para deixar o meu filho. Óbvio que depois de um aninho e meio, eu consegui começar a levar para uma escolinha à tarde e tal, mas porque eu queria que ele tivesse contato com outros amiguinhos, colega, porque essa rede de apoio, para mim, nunca faltou, da minha mãe, do meu marido, porque até então, como eu falei para vocês, eu engravidei no 3º semestre da faculdade de Direito, então o Guilherme era bebezinho, eu tive ele e depois precisei sair para ir para a faculdade e ele ficou a todo tempo dando atenção, cuidando, trocando fralda, dando leite, enfim. Ele foi super importante na minha vida para isso, assim, mas a gente sabe que nem sempre essas mulheres e todas as mulheres têm essa rede de apoio, né? Existe muita dificuldade. E também, a gente, quando a gente engravida, eu te falei, a gente projeta algo que tudo seja perfeito. Mas, às vezes, não é. Às vezes, tu tem um marido dentro de casa, tu acha que aquela pessoa vai ser a pessoa que vai te ajudar, te auxiliar, e acaba que, por algum motivo, não vai ser, não se mantém, enfim. E aí, tu precisa de outras pessoas. Mas eu sempre digo que tudo se ajeita, né? Deus não nos deixa faltar em nada, assim. Sempre vai aparecer aquela pessoa boa, sempre vai aparecer um amigo, sempre vai aparecer. Até porque nós mulheres, somos muito fortes, empoderadas. A gente vai em frente, a gente vai atrás e a gente arregaça as mangas e tá tudo certo. E é isso. Eu já né? sou o inverso da rede de apoio, né? Porque na minha primeiro relacionamento, no caso da Letícia, a Letícia não me deixava ir para a faculdade. Ela chorava e ficava com febre. Sendo a Letícia, né? Ela chorava e ficava com Vicente, febre. corta o microfone da minha mãe. Ela chorava e ficava com febre. E eu não tinha essa rede de apoio em casa. Então, eu contratava pessoas. Então, eu tinha uma pessoa que cuidava de manhã, uma pessoa que cuidava à tarde e uma pessoa que cuidava à noite. Então, eu sempre graças a Deus, eu conseguia fazer isso, né? Porque senão eu não ia conseguir estudar. E foi exatamente na época do jornalismo. Eu passei a morar uma quadra
da Universidade Católica para eu conseguir ir em casa e voltar se por acaso a febre fosse muito alta, se precisasse estar ali Isso na época do perto. Gabriel também, né? Exatamente, na época do Gabriel também. Mas o Gabriel não tinha febre, né? É que o Gabriel é um anjo na Terra. Quem Será que tem um incomodava? filho preferido? Sempre Lá tem. em casa é meu irmão. Lá é o Matheus? É o Matheus. Lá em casa, Não, com não existe. certeza. E aí minha mãe vem com esse papo. Não tem existe filho filme preferido. Existe A assim, ó. Luciana não tá em lugar de Aí, fala, porque não só tem, tem um. só tem um. O Guilherme Não. não precisa disputar. Eu posso dizer assim, ó, entre os enteados, eles têm mania de dizer que tem um preferido, um menino preferido. E entre os filhos, eles também têm mania de dizer que tem um menino preferido. Mas eu digo sempre assim, ó, que os meninos são muito próximos das mães, os meninos. As meninas, elas se afastam muito das mães. Não é por questão de disputa, de beleza, não é isso, disputa com os pais, não é isso também. Eu vejo que isso é mais assim, ó, a mulher quer mostrar muita coisa, quer fazer muita coisa. Elas querem estudar, trabalhar. Nós, né? Queremos estudar, trabalhar, cuidar dos filhos, limpar a casa, arrumar a casa, ir no supermercado, fazer o cabelo, fazer maquiagem, comprar roupa do marido, comprar a roupa dos filhos. Então, tem muita coisa para fazer. E aí, o que acontece? Os meninos não têm o que fazer, porque as meninas fazem por eles. Então, os meninos me visitam mais, os meninos são mais próximos de mim por isso. E as meninas estão o quê? Trabalhando. Mais uma Entende? vez mostra o quanto a mulher tem que Já. ser, Pois é, tem isso que que eu- ser multitarefas, né? E Exatamente. como isso sobrecarrega as mulheres, né? Eu vejo dessa forma, que na verdade o pai não é nenhum apoio, um auxílio ou algo do tipo, é responsabilidade dele tanto quanto da mãe. Aquilo dali foi uma escolha do casal e os homens têm que também tomar esse lugar, embora o filho é da mãe. Não, o filho é das duas, é do casal, né? É que eu já sou mais, eu não romantizo muito. Eu sou mais assim, né? Eu vou por um outro viés. Mas, e quando se fala muito em rede de apoio, eu percebo que são mulheres apoiando mulheres também. aham. Ou é a mãe. Claro que existe uma identificação natural por uma questão de que uma mulher vai entender melhor outra mulher, porque passa por aquilo, sente, uma mãe vai entender melhor outra mãe. Mas eu vejo que mulheres sempre servindo de rede de apoio de E tu não outras tem mulheres. o desejo de ser mãe, né, amiga? A princípio, não. Não tem esse Várias desejo. mulheres hoje em dia têm essa ideia de não querer ser mãe, né? E como isso é imposto, na verdade, a nós desde sempre, né? A gente conversando sobre isso e a gente pensou assim, cara, quando uma mulher nasce, parece que a pressão da população já vem direto. Quando cresce, logicamente, né? Quando é que tu vai começar a namorar? Tu já tem namorado? E agora tu tá casada? Tu vai casar? E agora tu vai ter filho? Ah, mas teve um filho, tá? E tu vai ter o segundo? Aí, às vezes, ainda vem a crítica. Ah, mas por que tu vai ter o segundo? Então, e aí, às vezes, a gente pensa... Ah, e o cara, quando nasce... Ah, ele pode ser um jogador de futebol. Uhum. É que, Então, embora a tá Andressa tudo tenha bem, né? falado ali que, pela visão dela, assim, o filho, na verdade, ele é do casal, ele não é de um só, não é a mãe, não é o pai, é dos dois, né? Mas é que isso vem muito cultural, né? Isso já é de uma cultura que a mãe ficava em casa, cuidando dos filhos, cuidando do lar, enquanto o homem sai para a rua para trabalhar, para Provedor. suprir o provedor, né? Isso é uma coisa cultural que hoje já vem com muito sacrifício, a gente quebrando esse paradigma, né, de que a mulher tem que ficar em casa cuidando. Ainda bem que se quebrou, né? Mas ao mesmo tempo, eu vou dizer uma coisa para vocês, que a mulher, ela acaba fazendo tantas coisas, ela acaba suprindo tudo isso e dando conta de tantas coisas, que no fundo, o que a gente mais quer, e isso é uma coisa bem importante, tu sabe que eu participei agora há pouco de um momento que era Elas Inspiram, tá? Foi um evento que teve, onde eu fui convidada a falar. E isso foi uma pergunta de uma pessoa que estava participando, uma das mulheres que estavam participando da plateia, e no final foi aberto para perguntas. E ela falou exatamente isso. Onde é que fica a posição daquela mulher que, no fundo, ela quis ser aquela mulher que ela dá conta, que ela sai para trabalhar, que ela cuida de tudo. E, no fundo, o que a gente quer, na verdade, é ser acolhida. Porque por mais que a gente queira sair para trabalhar, fazer as coisas, a gente quer estar em casa, a gente quer receber
as coisas no colo, quer ser servida, quer ser... E por muitas vezes a gente acaba tomando tanta outra à frente e esse lado mais masculino que a gente vai deixando de fazer aquela parte que é tão boa e que está tudo muito se perdendo. Porque quando é que a gente tem um momento hoje que a gente consegue parar para fazer coisas que se fazia antigamente? Sentar com a mãe, com a irmã, tomar um chimarrão, comer uma pipoca, fazer um bolo à tarde. A gente não consegue mais fazer isso. Quando dá problema, né, mãe? Aí eu vou lá na tua casa chorar as pitangas. Então, é mais ou Mas é menos que é uma isso. sociedade que exige de nós uma performance absurda. É aquele famoso trabalho enquanto eles dormem, clube das 5, e não se permite o ócio e o descanso das pessoas e principalmente das mulheres, que agora, por exemplo, também a pandemia revelou esse dado de que as mulheres ficaram extremamente sobrecarregadas, não só a pandemia, porque trabalham tanto fora, quanto a jornada em Isso casa. sempre, né? Então, é exatamente isso. E tem que ser isso. É uma necessidade de performance o tempo inteiro. Eu sinto isso. Quando eu estou descansando, eu me sinto culpada porque eu estou descansando. Por Mas estar eu parada. não vejo como culpa isso. Eu não conseguiria ficar parada. Eu tô preocupada que eu vou entrar em férias dia 5. Eu tô preocupada. Eu falei pro meu marido hoje. Eu disse, eu tô preocupada. O que eu vou fazer nas férias? Não é passear que eu tô falando. Porque passear, eu viajo o tempo inteiro. Eu tô sempre na estrada, tô sempre viajando. Então, não é isso que tá me preocupando. Tá me preocupando. O que eu vou fazer durante as férias? Assim, ó... Eu não quero ficar sentada. Ele ainda disse, vamos ver uma série, vamos comer pipoca, vamos não sei... Eu não consigo ficar parada. Então, isso já é de mim. Não, já é de mim. Essa frase é clichê, né? Mas realmente, eu sou assim, eu não consigo ficar quieta por muito tempo. Então, por isso, a questão do empreendedorismo, a questão de fazer jornalismo, fazer pedagogia, fazer direito, e eu tá sempre buscando coisas novas, porque eu não consigo ficar parada. Mas isso é um sentimento teu. Meu. Isso é interessante, que é da tua personalidade. Acho que a Letícia é parecida com isso. Essa menina não para. Ela não para. A mente dela tá sempre a milhão. Já eu sou mais calma, né, Letícia? A gente se completa por causa disso, né, amiga? Esses dias o Pedro tava falando como deu certo vocês duas. Porque eu tenho esse lado agitado e a Andressinha tem esse lado calmíssimo dela, de botar as coisas, os pezinhos no chão, assim, de calma. Mas eu acho que o segredo da mulher, eu acho que tá aí. A mulher poder ser o que ela quiser ser, né? E não ser aquela mulher fortuna, porque eu gosto de ser a mulher fortuna, que consegue fazer isso, que consegue ajudar o meu namorado no trabalho dele, que consigo fazer a advocacia, que consigo incentivar a Andressa a fazer a mentoria dela, que a gente consegue organizar o podcast. Ok, vai ter uma hora que eu vou chorar lá no quarto cansada. Mas eu gosto de ser essa mulher. Mas se eu tivesse tendo alguém me impondo eu ser assim, eu não gostaria. Então, eu acho que o pulo do gato tá aí. Essa imposição da sociedade, às vezes, que é complicada, né? É esse ponto que eu queria trazer. Não é quando é da personalidade da pessoa, porque eu acho incrível. Eu já sou mais calma, realmente. Mas é quando se impõe nas redes sociais ou algo do tipo que precisa performar e não pode descansar. E eu acho que isso está adoecendo as pessoas. Com certeza. Sim. Burnout, ansiedade. Nunca se falou tanto disso como se fala hoje em dia. Mas nesse sentido, eu vejo mulheres muito sobrecarregadas justamente por tentarem dar conta de tudo. E, por certo, ninguém consegue dar conta de tudo. Os pratinhos, uma hora cai um pratinho junto. O pratinho quebra, dá uma catadinha ali nos caquinhos do pratinho. Mas eu acho que é isso. E também se permitir errar ou descansar. Ou, ok, não dei conta disso e vou recomeçar. E é dessa forma. Eu gosto muito de ser assim e eu tenho essa permissão do erro. Isso é muito Eu tenho muito essa permissão do erro, porque eu erro bastante, isso é normal. Inclusive, quando eu estou em algum momento de fala meu, em alguma palestra, eu falo alguma coisa errada e eu
eu volto e digo, opa, não, isso não era bem assim, gente. Vamos voltar aqui, como se a gente fosse antigamente, vamos voltar a fita e vamos rebobinar a fita e vamos O pessoal que recomeçar, está nos né? ouvindo não sabe o que é rebobinar uma Sabe. fita. É botar uma canetinha. Botar a canetinha. Ah, como é que tu sabe? Então não entendi essa. É porque nós somos millennials. Mas aí pega o Gabriel, meu irmão, não vai saber. Não vai saber que. É. Mas assim, a gente sabe o quanto vocês são mulheres incríveis. E a história de vocês é muito bonita. Mas a gente quer também mostrar para as pessoas que talvez ela não tenha sido tão fácil assim. Então, eu me lembro agora quando a gente estava comentando sobre maternidade e esse amor que vem com uma mãe e, ao mesmo tempo, esse peso. Eu me lembro que agora, quando eu engravidei, eu e o Pedro Filho engravidamos. nunca é um peso, né? Não, mas o peso da maternidade. Da maternidade, Então, quando eu e o Pedro engravidamos, a mãe até chegou a me falar: tu já és mãe desde agora. O Pedro vai ser pai a partir do momento que ele enxergar o bebê. Tu falou isso também com relação a Letícia e o Rodrigo, lembra que tu me deu o exemplo deles? Porque realmente a mãe já vem com essa carga maior, né? Já começa desde o primeiro momento a ter aquele amor. E aí, com isso, eu trago a minha frustração, aquela que eu falava, né? Que eu falei para as duas, obviamente, mas que eu falava que queria ser aquela grávida que ia fazer audiência até os 9 meses, que ia andar de salto, que ia ir no bonde da várzea pular carnaval grávida. E com 5 meses a gente perdeu o bebê, né? Então, o saber que não vai ser fácil, o mostrar a realidade como ela é, às vezes, e essa é a intenção do Mulher Faz Direito, é mostrar para as mulheres, inspirar elas de que não é fácil, mas tu dá conta. Tu pode dar conta. Vai ser difícil, mas tu pode dar conta. Então, às vezes a gente pensa que é mais fácil nós entrarmos num relacionamento com uma pessoa que tá ali, sozinho. Mas como meu pai falava, às vezes as pessoas vêm com kit. E vocês duas pegaram pessoas com kits. Como é que foi essa relação de vocês com enteados? A mãe tem 6 enteados. Luciana, Eu tá no tenho lucro, 2. Sim. É menos. Sim, não é fácil dizer que é fácil, porque quando tu é mais ou menos é meio que parecido quando eu falei no início sobre a questão da adoção, né? Porque vem de uma família diferente, embora o pai esteja ali comigo, é de uma outra mãe, é de um outro ambiente, é de um outro lar. E cada família, cada lar tem a sua criação, tem a maneira de criar. Mas a gente entende também que a gente precisa se adaptar. Se tu escolheu estar com a pessoa, tu tá ali para todos os desafios, dia a dia. Escolheu a pessoa por inteiro, Exatamente, né? Tu escolheu a pessoa por inteiro. Vai ter alguns momentos que vai ter os desentendimentos, porque aí vem aquela coisa, porque não é teu filho, aí tu não te coloca no lugar porque não é teu filho. Tem essas coisas que acontecem no meio do caminho, mas eu penso que é maravilhoso a gente poder contribuir com aquela outra pessoa que trouxe e confiou na gente também o cuidado, a criação. E é muito bom, eu acho que sempre é bom, embora tenha os desafios e, como eu falei, tenha as desavenças e em algum momento tenha as Seres guerras, diferentes, enfim, né? é mais ou menos isso. Mas é bem importante, assim, é bem legal tu ver depois e olhar e pensar assim, não veio de mim, mas faz parte da minha família. A gente vê que é uma pessoa que continua com os princípios, com as mesmas maneiras e pensamentos. Enfim, eu acho que é bem legal. Para ti foi meio difícil, né, mãe? Teve alguns julgamentos no início, não né? Não vou dizer que seja difícil, assim. Eu costumo dizer que eu tenho 8 filhos. Então, eu sempre faço, nas palestras, às vezes, quando a gente está conversando sobre algum determinado assunto que vem a calhar essa conversa, eu sempre digo que eu tenho 8 filhos e todo mundo sempre faz, E aí, mas como 8 filhos? Eu digo, mais velha tem 40, mais novo tem 24. Não faz sentido. Né? Não, até faz, mas vamos lá. Então, como é que eu vou dizer? Quando ele me disse que tinha 6 filhos, eu achei ótimo, porque eu sempre quis ter uma mesa grande, cheia de filhos na volta. Mas não é assim que funciona. No Natal não estão todos juntos, porque eles têm namoradas, eles têm, né? Mas no início, bem no início, realmente não foi fácil. Porque realmente eles vêm de outra família, de outra cultura, de, né? Criações diferentes. Exato.
E eu, como sendo muito sargentão em casa, né, que eu sempre eu fui criada dessa forma, né, tradicional, né, a cultura, tradicionais, né, a cultura tradicional da família. Então, eu queria almoçar ao meio-dia, eu queria jantar às 8 da noite, às 20 horas. Eu queria o café da tarde, se eles estivessem em casa, se eu estivesse em casa. Eu queria fazer a mochila deles, organizar a mochila, mas não era assim, porque eram 8 dentro de casa, e todos pequenos. O mais novo tinha 2 anos e a mais velha 19, né? Então, era uma escadinha muito grande, muito difícil. Não é fácil. Muito difícil organizar. Mas, se pensar bem, eu tinha uma sala de aula em casa, com uma diversidade muito grande. Então, normalmente eu falo isso. Eu saí do jornalismo para a pedagogia. A pedagogia se encaixa demais na minha vida. Por quê? Porque como eu tinha uma sala de aula dentro de casa, eu tinha que saber lidar com todos, saber lidar com a diversidade, né? E, graças a Deus, aos trancos e barrancos, vamos dizer assim, mais aos trancos do que aos barrancos, eu consegui lidar com todos eles. E hoje, eu tenho a satisfação de ouvir do menino mais velho e da mais velha, da menina mais velha, que valeu a pena tudo que eu fiz. Porque ele, principalmente, ele conseguiu levar para a vida dele algumas regras que hoje a esposa dele coloca na casa dele e que ele entende. Muito legal isso. Entende? Ele não entendia comigo como mãe, madrasta, mas entende hoje com ela, com o filho dele. Entende? Então, eu acho que valeu a pena. Então, como diz o podcast, eu acho que eu fiz direito. Eu me permito dizer isso, que eu não errei em alguns momentos, né? E voltei atrás e segui de novo, e tenho certeza que foi sempre para o lado bom. E uma coisa que eu acho assim, extremamente importante falar, que realmente não é fácil, é tu estares com o marido te apoiando. O pai dessas crianças te apoiarem, né? Isso eu acho que é a coisa mais importante. O momento que eu disser assim, ó, esse copo não pode estar aqui para o que não é meu filho, me dá liberdade. Para aquele que não é meu filho, e ele dizer assim, olhar para o pai e o pai dizer, não, pode ficar aí, meu filho. Está contradizendo aquilo que eu estou, né, tentando organizar na casa. Então, o meu marido, graças a Deus, ele sempre me apoiou em tudo e eu apoiando ele no sentido dos meus filhos. Porque ele também foi um padrasto maravilhoso, né? Ele é um padrasto maravilhoso. Então, eu acho que essa união, assim, dos dois é o que nos levou, o amor nos levou a unir a família. Teve uns atropelinhos lá no início? Teve, mas muito pouco. Eu não posso considerar que tenha sido alguma coisa muito chata, porque entre irmãos, às vezes, as coisas são difíceis. Imagina entre né, que não são de sangue, que não foram criados pelos mesmos pais, né, que não vêm com a mesma família. A vivência de vocês é um pouquinho diferente, porque a mãe acabou vivendo com todos os enteados, morando junto, né? E a Lu, acho que tu não chegou a morar com nenhum dos dois, né? Muito pouco tempo, assim. O mais velho, que conviveu mais conosco, a filha mais nova, sempre morou fora, então eu não tive essa convivência direta, assim, né? Mas, de qualquer forma, foi muito... A gente viveu por um tempo, né? Não foi, assim, ó, são 8 no total, com os meus filhos, né? São 8. Então, e mais meu sogro e minha sogra, na época, que eram velhinhos. Eu tinha 85 e o outro 89, uma coisa assim, mais ou menos isso. Então, nós vivemos todos na mesma casa. A casa era bem grande, gente, tá? Não eram em cima do outro. Não eram um em cima do outro, não. A casa era bem grande, acho que tinha 4 ou 5 quartos. Então, a gente conseguia conviver muito bem. Claro que, nessa época, eu não trabalhava e eu não estudava. Porque foi uma opção minha. Foi uma opção minha. Foi bem na época que eu estava terminando o jornalismo. Então, eu disse assim, o que eu quero? Eu acho que eu quero saber como é essa família em casa. Eu cuidando. E aí passou, acho que uns 6, 7 meses, né? Daquele tumulto todo, da organização, de botar na linha, porque, como eu disse, né? A sargentona, tentando botar na minha linha, na minha ideia. E eles também, né? Tentando me botar na linha deles. E a gente conseguiu se organizar e eu voltei a estudar. Então, eu precisei de um tempo para me organizar, para me encaixar.
Aí Eu quando acho, encaixou, eu acho que é isso que a gente sempre fluiu. fala, né? É a mulher ter a opção de fazer o que ela quiser fazer no momento que ela quiser fazer. As escolhas. E entender que no momento, por exemplo, tu quer entrar no direito, tu vai fazer o direito. Se tu quer sair do direito e não te encontrou, vai pra engenharia. Se tu quer sair da engenharia e empreender, tu vai empreender. Mas é E tu sobre não te tudo, é limitar, sobre isso na né? vida, na verdade, né? Porque não tem nada engessado. Né? Eu acho que o que incomoda mais é exatamente isso. É a gente achar que a gente vai fazer alguma coisa e a gente tem que fazer aquilo ali, tem que ser assim, tem que acabar. E não tem nada. Se eu quiser desistir amanhã do que eu quis E te fazer. reinventar. Exatamente, é sobre tudo isso, certo. sabe? Eu acho que a gente vive muito mais leve. E tem outra situação também que acaba que pesa muito, assim, eu trazendo um assunto que, de qualquer forma, é o que a Letícia estava falando sobre a questão das redes, de tu ver tudo muito perfeito, de que é tudo lindo, maravilhoso, que aquela família, que aquela mulher ali, ela vive tudo perfeitamente bem. E aí a gente está sempre se cobrando e achando que quando tu sai fora da linha, tu tá totalmente errado. E, na verdade, a gente não sabe e não conhece a vida daquelas pessoas que estão ali, que a todo momento estão errando. Mas e quem quando é que alguém posta, bota né? alguma coisa muito... que ela tá triste, que ela tá magoada, que ela tá... A gente critica. Exato. As pessoas criticam, né? Porque tem que postar uma foto bonita, meio arrumada, maquiada. Não é assim que funciona, né? Mas a gente faz isso. Se eu tivesse vindo hoje aqui com o cabelo com um coquezinho lá em cima, sem maquiagem, sem nada, a pessoa ia achar, mas como ela tá desleixada? Sabe, É ou tem não é? uma coisa que eu acho verdade. bem importante colocar aqui, que é exatamente sobre o que a gente está falando, que a época que eu mais trabalho no ano é na Fena Doce, tá? E aí, quando chega a Fena Doce, que é um momento que a gente aparece muito, porque a cidade está totalmente aparecendo direto nacionalmente, enfim, né, o jornalismo todo voltado para a feira, uma feira que é conhecida nacionalmente, né? E aí, como eu faço parte também da CDL, eu sou gestora da CDL, e trabalho pela feira o ano todo, eu organizo a feira e ainda organizo toda a minha parte da empresa, da doçaria, né? O que acontece? Eu fico muito sobrecarregada, muito. E aí eu vejo, assim, porque eu apareço, eu sou convidada a dar uma entrevista, a falar sobre a feira, a falar sobre o que está acontecendo, como é que vai ser e tal. Só que as pessoas me olham e aí quando me enxergam num jornal, aí eu começo a receber mensagem, eu venho, ai, que legal, tu apareceu na TV, ai, que legal isso. E a Luciana ali tá sempre sorridente, sempre. Mas teve um dia, gurias, que eu vinha vindo no carro, eu tava indo arrumar a Fena Doce, indo arrumar a feira, vinha vindo com o Gabriel, eu olhei para ele e disse, Gabriel, as pessoas não sabem que teve dias que eu vinha nessa estrada chorando, em prantos de choro, de tão sobrecarregada, de tão cansada para dar conta de tudo isso. E é o que eu digo, as pessoas veem a minha foto ali, postando a Fena Doce, postando o que eu estou fazendo, o que eu estou organizando, mas só vem aquela parte linda. Como é que ela dá conta de tudo? Como é que ela é assim? Como é que ela consegue estar bonita? Como é que ela consegue... Só que ninguém sabe que, às vezes, a gente, nos bastidores, que é exatamente o que a gente fala, né? Sobre a gente assumir tudo, a gente dar conta. Não é uma reclamação. Eu quero dizer, quero colocar para quem estiver assistindo e escutando, que a gente dá conta das coisas assim, que não é fácil, não existe uma fórmula mágica, não existe uma receita de bolo. E eu acho que isso é para nada na vida, nem é quando tu decide ser mãe, quando tu decide ser uma empresária, não existe uma fórmula mágica, não existe uma receita de bolo. Então é o dia a dia, a gente cai, a gente levanta, a gente aprende. E qual é a receita do sucesso? A receita do sucesso é a constância, é tu fazer, é tu não desistir. Então, tu vai levantar, tu vai cair, e a continuidade e a receita do sucesso é tu não desistir do que tu quer nunca. Então, é bem sobre Vou isso. aproveitar esse gancho. Ficou impressionada, amiga? Sim, fiquei. É, né? Mas essas Eu mulheres tinha são que muito dizer, fortes. receita de bolo, acho que só tem na Monalu, né? Só na Monalu. É. E às vezes E a dá gente não errado pode também. dar. E não pode compartilhar também. Porque nem sempre o leite condensado vem bom. Às vezes o leite condensado não O dá ovo vem ponto na podre. massa. O ovo vem podre. Então é sobre é isso. verdade, É sobre é isso. verdade. Em tudo, né? Não adianta a gente achar que vai ser perfeito. Mas às vezes eu fico pensando na questão das redes sociais, que a gente sempre fala sobre A gente isso, sempre- né? aham. Mas eu também não posto nada quando eu tô triste. Porque eu acho que, ou, por exemplo, se eu tô feia, a pessoa quer me ver feia, é só meu namorado vai me ver feia a hora que eu acordar. Eu não vou postar uma foto feia, Eu também. né? Mas Mas por que mas é um isso? recorte, eu acho que é Mas É interessante. porque eu gosto que as pessoas me vejam bonita, eu gosto de me ver bonita. Eu acho que a gente tem agora que sim. entender que
quando está assistindo outras pessoas, ou até quando nós estamos fazendo os nossos recortes, é de que realmente aquilo dali é um pouquinho da vida da pessoa. A gente não vê a pessoa chorando, ou quantas horas ficou em casa cuidando dos filhos sobrecarregada, ou então sobrecarregada com o trabalho. Eu acho que é isso. É só entender que a vida tem várias nuances e, claro, a gente escolhe a parte mais bonita para compartilhar. Embora seja interessante em alguns momentos falar sobre as dificuldades, não performar tanto, justamente para que as pessoas possam também se inspirar a partir disso. Elas são normais que nem eu, né? Agora, exatamente. Quando a Lu estava falando, eu estava pensando justamente isso, né? Que a gente pega e mostra, por exemplo, as monalus da Fena Doce ali perfeitas, para todo mundo ver, para o pessoal ir lá provar o doce. A gente mostra tu lá na tua palestra, com uma roupa bonita, tu tá ali falando super bem. Mas teu trajeto até a Fena Doce não foi fácil, o teu trajeto de 9 horas, né, numa estrada não foi fácil. Mas o que a gente está mostrando é aquela Lu final, é aquela Adriana final. E nesses momentos são importantes, eu acho, a gente falar da luta e do não ser fácil para inspirar outras mulheres. Mas eu acho que é importante essa parte do mostrar o sucesso. O sucesso é importante, porque o sucesso também é muito inspirador, né? O meu pai falava muito isso, que é chato e não é legal tu te inspirar em alguém que talvez não tenha construído nada. Vocês construíram tanto, né? E aí já vou aproveitar esse gancho, que outro assunto que liga vocês é o empreendedorismo, né? Então, quando eu conversava com vocês, e sabendo a história de vocês, eu acho super interessante, porque vocês têm 2 empreendedorismos totalmente diferentes, né? Uma que tem um empreendedorismo que tu ficou ali e tu te reinventou ali dentro da Monalu, da doçaria, na verdade, né? Começando com uma, depois indo para outra, mas tu sempre te reinventou nesse lugar, porque tu viu que esse era o teu lugar. E tu te reinventou de várias formas diferentes, empreendendo de várias formas diferentes, até achar o teu lugar. E hoje tu estás no teu lugar. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho desse segredo de vocês, das trajetórias bem diferentes, porque aí a gente tem mulheres de diferentes ramos para se inspirar, né? Eu acho que no meu caso, assim, ó, como eu comecei... eu não comecei muito cedo na questão de buscar o que eu queria mesmo. Ou melhor, não, diferente disso, eu comecei cedo. Com 17 anos eu queria trabalhar e meu pai não queria que eu trabalhasse. E aí eu disse, vou trabalhar. Ele vai ficar bravo quando ele ouvir isso, né? Mas eu vou trabalhar porque eu quero pagar naquela época. Agora vou entregar minha idade também, né? Mas naquela época eu queria pagar o telefone. Eu queria pagar a conta do telefone. Porque eu queria ligar para as pessoas, eu queria ligar e meu pai botava cadeado. Então eu queria trabalhar. Gente, para pagar o telefone, exatamente. Cadeado no telefone. Olha a família era aquele telefone tradicional. que girava o dedinho na claro, rodinha. Claro, de disco. Sim, era um jeito de... Um único jeito. Sim, vamos lá. Então. Vamos voltar a fita de novo aqui. Então, o telefone com rebobinar. disco, aqueles bem antigos com disco, então dava para enganchar ali um cadeadinho e tu não podia ligar. Porque era muito caro, gente. E aí, o que eu queria? Eu queria trabalhar para poder pagar a conta telefônica para poder ligar para quem eu quisesse. Aí eu fui trabalhar. Só que, ao mesmo tempo que eu era uma pessoa assim, tradicional e seguindo regras, eu não queria seguir regras, entende? Isso é meio contraditório, né? Mas, ao mesmo tempo que eu não queria ouvir alguém me dizer que tinha que fazer isso todos os dias igual, eu queria ter o meu negócio para fazer tudo igual, mas certo, do meu jeito, do jeito que eu quisesse. Então, aí eu entendi que eu queria ser proprietária de alguma coisa, mas naquele momento eu não sabia proprietária de quê. Aí eu entendi que eu gostava de roupas, então eu montei uma loja. Quando eu vi que aquela loja já não era mais o meu interesse, já não estava mais dentro do meu interesse, ela não faliu. Eu
me reinventei, modifiquei e passei a trabalhar com outro segmento. E foi passando o tempo e eu fui modificando. Aí muita gente mexia comigo, dizia assim, não dura um ano outras coisas, mas nada fechava por falir, nada fechava por eu desistir, por algum motivo assim que fosse financeiro. Estava sempre rendendo bem. Era eu que não estava satisfeita. Eu queria me reinventar até eu descobrir, ou melhor, a resiliência, né, que eu falo muito. Eu queria buscar aquilo que realmente estava que combinava comigo. E eu fui indo até eu chegar na escola de música, que eu tive uma escola de música um tempo atrás. Eu tive outras coisas, tá, nesse meio do caminho aí, mas vamos nas Ensinarte, que muito músico de Pelotas passou por lá, inclusive nosso querido Henry. Isso mesmo. A Eterna Aliança, a Anne, uma vocalista maravilhosa, era a nossa professora de canto top, né? Já que a gente está falando bastante em top, então top. O Topcast. É, isso aí. Top Brasil. Então, eu tive essa escola de música, ela durou 1 ano e meio, 2 anos, e aí eu me reinventei e busquei a escola de educação infantil Algodão Doce, que era o sonho que eu tinha, Porque uma das né? tuas paixões também dentro da Ensinarte foi a musicalização infantil ali, né? Musicalização infantil, exatamente. Então, acho que começou... As crianças saíam da escola e iam para lá para tocar violão, simplesmente bater nos instrumentos. Era musicalização mesmo, né? Desenvolver o raciocínio lógico delas, onde estava vindo o som e tal. E aí foi quando eu descobri que a minha função, a minha paixão continuava sendo a comunicação, só que dentro de sala de aula. E quando eu saí da escola, quando eu vendi a minha escola, foi para trabalhar com a Moderna, que foi fazer o quê? Visitar todas as escolas que eu pudesse visitar. Eu trabalho com escola pública, né? Então eu trabalho diretamente com o professor, com as escolas públicas. Então eu saí num nicho pequenininho, que eram as escolas... a minha escola, e passei a visitar muitas escolas e conhecer muitos professores e conhecer muitas histórias, né? E a partir daí eu entendi que esse é o meu amor. É conhecer pessoas, é conversar, é dialogar, é trocar ideias, é aprender muito, né? Porque a gente está em constante aprendizado, né? Eu acho que é isso. Então, eu sempre busquei a resiliência e me reinventando em cada momento da minha vida. Porque tu foi buscando a tua essência e aquilo não estava satisfeita com aquilo ali, tu não ia ficar ali por imposição de alguém, porque tem até... Jamais. Tem uma conhecida minha que ela estava num ramo muito legal, e ela, junto com o marido, resolveu trocar totalmente de ramo. Então, ela estava ali, não posso falar porque as pessoas conhecem, mas vamos dizer que ela estava ali numa profissão entre médico, advogado, psicólogo, uma profissão teoricamente renomada, e foi abrir outro empreendimento nada a ver com o marido. E ela foi muito julgada, principalmente parente julgando. Cara, como é que tu vai largar uma profissão renomada para fazer outra coisa que tu nem sabe se tu vai ganhar dinheiro? Mas, às vezes, não é só o dinheiro, né? É uma realização pessoal, né? Eu tive muitos que batiu de frente comigo. Como assim? Tu vai fechar a escola? Não vou fechar a escola. Eu vou vender para uma pessoa que vai dar continuidade. Ela existe até hoje, com outro nome, mas ela existe. A pessoa que comprou a escola deu continuidade. Então, não é que eu vou ficar aqui porque eu tenho que ficar, eu sou obrigada a ficar. Não, eu quero buscar aquilo que vai me trazer satisfação, vai me trazer prazer em trabalhar, vontade de trabalhar. E hoje eu tenho vontade de viajar 9 horas e chegar lá no lugar para fazer a minha palestra. E voltar essas 9 horas e viajar mais 6 para outro lado. Hoje entende? Tu te sente realizada dentro da Exatamente. empresa que tu estás. É o tal do propósito. Eu sinto que não tenho a experiência delas, bem longe disso, mas eu precisei me reinventar e olha que eu fui mudando. Eu fui mudando. E em alguns momentos eu me senti mal e culpada. Tá, será que eu não dou certo em nada? A gente pensa isso. Porque aquilo é como se eu fiz uma escolha, eu tenho que arcar com essa escolha pelo resto da minha vida. Só que cada experiência que eu vivi, as experiências foram fundamentais para que hoje eu possa fazer as coisas que eu faço do jeito que eu consigo fazer. Então eu pensei em ser professora. Eu fui professora, na verdade. Sim. Eu Português, inglês. Olha. Fiquei muito tempo na área da educação. Eu fui para
pro direito. Te Aí- permite ser cantora. Aí nas horas também eu canto de vez em isso. quando. Mas eu fui trabalhar como advogada, eu resolvi trabalhar numa empresa. Aí eu fui CLT. para um escrito, fui ser CLT e fui vivendo tudo isso até eu encontrar algo, um caminho que aqui é o meu lugar. E eu acho que é isso, não tem problema se reinventar e Tá tudo abrir bem. 10 escolas, ou então mudar, fazer uma transição de carreira. Porque a sociedade impõe, assim, eu preciso dar certo até os 30 anos, eu tenho que estar com a minha vida resolvida. E eu, na verdade, eu quero me permitir viver várias experiências até que eu encontre o meu propósito e me sinta realizada. E essa questão de até os 30 anos eu tenho que estar com a minha vida resolvida, isso também é uma coisa que não funciona muito bem. A minha vida foi realmente ser resolvida depois dos 50. Olha que E a gente falou maravilha isso no aqui. podcast passado, né? Sobre idade, sobre, às vezes, como É. até a imposição da idade, da gente, tá passando tempo, né? Mas como é Exatamente. interessante a nossa conversa de nós 4, né? Tu tem uma posição, assim, bem parecida com a da mãe, de te reinventar. E eu me identifico muito com a Lu de ter seguido, na verdade, olha aí a imposição, né? Quando eu fui fazer, quando eu saí da faculdade, do colégio, fui fazer faculdade, eu falei pro meu pai, eu quero fazer jornalismo. Meu pai disse assim, ok, tu vai fazer direito. E eu disse, ok, então vamos fazer direito, né? É o que tem. E aí eu fiz, só que eu me encontrei no direito. E aí, dali eu não saí nunca. E aí, persisti ali, e até hoje estamos ali, e vamos dar muito certo ali, nós duas juntas. Mas, Lu, me conta, como é que é a tua história? Eu quero saber lá da Lu, novinha, fazendo doces Doce em lá em casa, casa. mais ou menos Isso, com a Cris. Tá. Então, na verdade, eu cresci dentro de família de pessoas que sempre trabalharam no ramo da alimentação, tá? Que Porque delícia. a minha irmã mais velha sempre foi Coisa aquela boa. pessoa que inventava tudo em casa que fosse fazer algum dinheiro, de certa forma, fazer alguma coisa para vender, inventar alguma comida para vender para fora. Primeiro foi salgadinho, eu entrei na função de salgadinho desde pequena. Então, eu cresci no meio do ramo da alimentação. Eu cresci no ramo da alimentação, mas eu dizia naquela época que o meu sonho era fazer direito, tá? Tanto que eu entrei para alimentação, trabalhei no ramo da alimentação. Quando eu fiquei na minha fase de adolescente, que eu saí para trabalhar fora, porque até então tudo era em casa, e naquela época a gente, criança, estava metida no meio e com 10 anos lá fazendo bolinha de queijo e estava tudo certo, porque antigamente não tinha frescura, não tinha, não existia uma cozinha, não tinha que ter uma cozinha externa, não existia uma fábrica, uma produção. As pessoas faziam as coisas em casa no fogão da cozinha, né? Era mais ou menos isso. E aí, cresci ali naquele meio, me apaixonei pela função da cozinha, me apaixonei pela função da alimentação, aprendi a fazer doce com ela, sou extremamente grata, tenho uma gratidão imensa pela vida da minha irmã, que foi a pessoa que me ensinou, que me incentivou e que faz com que eu seja realizada hoje no que eu sou. E ela que faz os doces que eu mais gosto lá da Mona Lu, né? Ela O de faz, pistache ela e o faz, de babalu. exatamente. Provem Que o provou. de pistache. Que coisa e boa saber babalu. fazer doce, né? Eu queria saber coisa. Eu acho tão bonito quem Eu não sei quem é que manifesta vai comprar. amor Quem a que partir da comida, que é uma manifestação de amor muito bonita. E eu certeza, anotei, né, ó, Cris? pra não dizer que é mentira, ó, anotei aqui, comida de mãe, a gente falou da comida da tua mãe hoje de tarde. Hoje, exato, a a comida memória. das duas, comida de mãe, é muito bom, né? Meu Deus, Olha, maravilhosa. Meu Deus. A da minha Inclusive, mãe. pode fazer feijão lá pra casa, que o Pedro disse que meu feijão... Vou falar aqui pra todo mundo, o Pedro disse que meu feijão não é bom. Ele falou, Ele Eu fala. tô sem tempo, Ele falou, trabalhando eu escutei. muito. Ah, mas mãe é multitarefas. Mãe é multitarefas. E aí Lu? foi assim, quando eu saí para trabalhar, era o que eu sabia fazer. E naquela época, e acontece, né? A minha mãe sempre foi a pessoa que me deu tudo, meu pai. Mas não eu sempre fui de família muito humilde, tá? Eu tinha, as condições que eu tinha era o que eles me davam, graças a Deus nunca faltou comida na minha casa, nunca faltou roupa. Mas eles não tinham condições de me dar aquelas coisas que quando a gente começa a crescer, a menina começa a querer ter as suas maquiagens, ter a sua roupa, ter... E eu saí muito cedo para trabalhar fora e o que eu sabia fazer era doce. Então, fui trabalhar em fábricas conhecidas aqui em Pelotas, em doçarias conhecidas. Trabalhei por muito tempo em doçaria. E numa das doçarias que eu trabalhei, eu conheci meu marido.
Eu entrei para trabalhar, seguida ele entrou. Eu já ia dizer, eu anotei aqui também mais uma coincidência entre vocês. Tu conheceu o Gabriel lá quando vocês trabalhavam na Berola, né? Sim. E tu conheceu o Virgílio quando vocês faziam jornalismo. Exatamente. Eu fazia jornalismo e ele professor. Imagina. Ai, que E aí legal. tenho também uma enorme gratidão pelos donos, os ex-proprietários antigos da Berola, porque foram as pessoas que me incentivaram muito. Eu saí dali de dentro para trabalhar fora, depois montar o meu negócio. Meu primeiro negócio como empreendedora foi com uma franquia da Berola, mas como a gente é muito audaciosos, e eu e o meu marido... Lá na cidade da Em Andressinha. Rio foi em Grande. Rio Grande. Rio Grande, exatamente. Cassino e Rio Grande. Ai, que legal. E Eu sempre naquela ela época... E eu namorou. comprava doces dela lá em Rio Grande, eu não sabia que era dela. Eu não É, sabia. nem- Eu não- sempre nunca ia imaginei comprar que ia bombom de conhecer. morango e Sim. quindim, porque eu amo quindim. Então, quando abriu o Gosto muito Berola de lá, eu fiquei muito O meu é o feliz. ninho, o meu doce preferido é o ninho. O meu bombom de morango. Ai, eu eternamente. amo. E o teu? O meu... Ai, eu gosto de tudo que é doce. Ai, eu meu Deus. sou uma formiga gigante, né? Mas tem Eu uma adoro torta lá da Mona Lu que tu gosta. Qual é a que tu pede A sempre? Marta Rocha, adoro. Marta É, Rocha. a Marta Rocha é uma das que mais vende. Mas E aí, eu amo aham. quindim. E aí abriram lá em Rio Grande Abrimos, e mas- vieram pra Pelotas. Então, como eu sabia produzir tudo naquele momento, a gente foi porque a gente não tinha capital para montar uma produção, para fazer as coisas. Nós fomos com uma franquia, que até então a gente pegava o doce deles e só revendia. Só que aquela coisa que eu falei, né? Somos muito audaciosos. O que a gente fez? Vamos montar uma fábrica. Uma fábrica não, eu iniciei numa cozinha pequenininha lá em Rio Grande, onde eu fazia todos os doces, as tortas, sobremesa, tudo Tu que tinha. mesmo? Eu mesma fazia com mais uma Nossa, pessoa legal. que eu chamei para me ajudar. E aí, claro, quando eu comecei a produzir, eu precisei tirar o nome até então da Claro. Berola, porque eu tinha franquia e teria que comprar os produtos dele. Quando eu comecei a produzir, eu tive que ter a minha produção, o meu nome, enfim. E até então era um outro nome totalmente diferente, que não era Mona Lu. Viemos, aí é o que eu falo da questão da constância, da gente entender que vai ter momentos bons e outros não. Viemos de Rio Grande, no primeiro momento a gente não tinha nome ainda, não deu muito certo, viemos embora para Pelotas, com dificuldade, e mesmo com as dificuldades a gente não desistiu. Eu tive a minha irmã que num momento que eu precisei muito me emprestou um dinheiro porque eu precisava comprar açúcar, porque eu precisava produzir meus doces para vender. Olha a rede de apoio de novo. É uma rede de Exatamente. apoio. Isso é importante. E eu sempre fui muito grata a toda a minha família que trabalha comigo. Hoje eu tenho 35 colaboradores e a A minha tua família... empresa é uma empresa familiar, né? É uma empresa familiar porque vem a minha irmã, Isso meu mesmo. cunhado, e aí daqui A a gente pouco percebe. é mais ou menos isso. É. E aí eu sou muito agradecida, quero agradecer eles profundamente, assim, porque o que eu faço, eu sei que eu saio lá de dentro e eles estão tomando conta da mesma forma que eu tomo conta, né? E aí foi quando a gente veio para Pelotas um pouco meio que quebrado das pernas, né? Mas não desistimos. Porque não é fácil. Porque não é fácil, exatamente isso, não é fácil. E aí nós começamos a vender. Até então a gente veio para Pelotas com uma produção só. A gente tinha a fábrica e começamos a sair atrás de cliente. Gabriel saiu atrás de captar clientes para a gente entregar o nosso doce e não tínhamos uma loja. Só que graças a Deus, mais uma vez Deus nos abençoou e vai continuar nos abençoando sempre, né? Eu agradeço a Deus sempre na minha vida. Deus está em primeiro lugar na minha vida. Tenho uma eterna gratidão a Deus. Assim, Deus faz tudo na minha vida. Nada eu faço se Ele não permitir. E aí, montamos a fábrica, então, e vendíamos para terceiro. Só que começou a aumentar muito a clientela. E essas pessoas iam pegar diretamente na fábrica. Nós não tínhamos uma loja, um espaço legal para entregar os docinhos. O que aconteceu? Aí a gente resolveu montar uma loja. A primeira loja foi na Santa Tecla, tá? Bem, quase esquina avenida. Quando a gente resolveu montar essa loja, que agora eu vou contar o nome, que eu sei que tu não me perguntou ainda, mas já que eu tô falando, eu vou no embalo. Fiquei De curiosa. onde vem o nome Mona Lu? E... Todo mundo Quando eu fui tá montar a ansioso. primeira loja, a Monique, tá, que é sobrinha do Gabriel, me convidou. Lu, tu não queres colocar de sociedade a loja? Não queres uma sócia para a loja? E aí eu disse, claro, por que não, né? Eu acho que a gente se dá super bem. A Monique é uma pessoa que tem um alto astral, assim, maravilhoso, uma energia maravilhosa. Amo de paixão. E eu disse, vamos montar. E aí o Gabriel, a gente falando em nome, pensando em nome, o Gabriel que teve a ideia, quem sabe coloca Mona Lu, de Monique e de Lu. E aí ficou a Mona Lu.
E montamos a loja na Santa Tecla. A Monique ficou pouco tempo, ela fazia direito na época. E ela acabou ficando pouco tempo, não era muito a área dela e tal. Acabou saindo e a gente continuou. Mas disso também, a gente teve um tempo a doçaria ali. Não foi tão bom de doçaria, virou padaria. E aí acabou que fechamos. E aí continuamos com a fábrica. Aí depois montamos uma Monalu na Barroso, bem pequenininha. Saímos da loja pequenininha, fomos para uma outra um pouquinho maior. Depois desocupou ali onde foi por muitos anos a padaria Círculo Operário, onde eu fui funcionária também, fui balconista da padaria Círculo Operário. Então, quando eu coloquei meus pés dentro daquele espaço, sabendo que ali eu fui, doei meu tempo para uma outra pessoa, para uma empresa que eu trabalhei. Não foi muito tempo assim, mas de qualquer forma, eu estive como colaboradora e entrar ali depois naquele espaço, como sendo a proprietária, como, sabe, administrando. Meu Deus do céu, não tem palavras, não tem o que a prova gente do teu fale, esforço, né, Lu? sobre isso. E hoje em dia temos a Monalu na Barroso, na Domingos, na no Laranjal e segue início vida. de dezembro, Fragata. Isso, Nossa, fizemos Fragata. Fragata. Que linda história, né? A gente não conhece. Vamos pro Brasil Mas inteiro. nisso, se eu for falar realmente tudo, de todos os tropeços, de todas as vezes que a gente tropeça, que a gente levanta, que a gente tem muita história. Então, eu digo sempre, não é fácil. Empreender não é fácil, mas é muito gratificante. Eu sempre apoio aquela pessoa que quer empreender. E vou dizer sempre, a constância é a chave de tudo para quando tu quer qualquer Temos coisa duas na vida. palavras-chave hoje: constância e resiliência. É verdade. É verdade. E eu vou mudar um pouquinho o assunto, porque sei que tem um livro, um livro da área da educação que fala sobre resiliência. Como que é essa experiência de estar escrevendo um livro sobre educação? Compartilha conosco. Esse ano de 2026, para mim, vai ser assim. Aí sim, eu vou. Não sei se eu vou aguentar esse ano, vamos tentar. Porque vou tentar entrar no mestrado agora, no final do ano. Estou em processo, né? E, ao mesmo tempo, eu estou em um esqueleto do meu livro, né? Eu até trouxe uma colinha aqui. Eu disse que eu ia dar uma olhada na cola, porque o nome ainda é grande. Eu ainda não decorei o nome, porque ele é grande. Quando ele sair, tu podia vir aqui no podcast Lançar novo para o livro. lançar Com ele, certeza, né? E vamos óbvio. falar Já sobre nos dá um de educação. presente. Entre desafios e conquistas, o papel da resiliência na jornada docente. Ó, o nome é grande, né? Daqui a um tempo já decorei ele. Porque a gente fica escrevendo, e o nome fica lá no fim, né? Aliás, no início, quando tu bolou o nome. Mas qual foi a minha ideia? Por que eu quis falar sobre a resiliência e a docência, a jornada docente? Porque eu conheço muitas pessoas, eu viajo muito, falo com professores e vejo os professores adoecidos, tristes, com algumas, às vezes, alguma coisa relacionada a ele mesmo, né, que não conseguiu alcançar o objetivo dele, né, que normalmente o objetivo do professor é alcançar o conhecimento total, né, que aquela criança acompanhe o conhecimento, né? E eu vejo muito isso. E vejo que esses professores, ao mesmo tempo que eles estão adoecendo, eles estão buscando algo para se reinventar. E eu acompanhei, eu tenho vários livros do nosso inesquecível Paulo Freire, e eu amo demais, né, ler, reler, falar nele. E ele falava muito sobre isso. Ele não usava a palavra resiliência, mas ele usava reinventar, ele usava modificar, ele usava a amorosidade, o carinho, o respeito, o trazer o aluno como protagonista, trazer o professor, mostrar que o professor está ali porque ele ama a sua profissão, porque senão ele não estaria, né? Porque não é a questão financeira, a gente sabe disso. Então, é pelo amor realmente à educação. E os professores, a cada início de ano, eles sofrem aquela modificação, eles se reinventam, parece que eles tomam um energético, né, para recomeçar o ano, eles recomeçam com mais força. Então, eu estou buscando, né, vários depoimentos de professores em momentos que eles passaram com dificuldade, como que eles enfrentaram esses momentos, e, ao mesmo tempo, buscando a parte teórica, né, para trazer realmente
algo que seja interessante para os professores. Então, esse é o foco do meu livro, né? E ele está no esqueletinho ainda. Mas, se Deus quiser, na Feira do Livro do ano que vem, quem sabe ele já está Coisa linda. E a gente falou lançado. sobre isso, né? De como a educação, ela é importante, né? Até o slogan, até anotei aqui, o slogan da mãe é educar é transformar vidas, Isso. né? E a gente falou sobre isso quando a gente estava conversando sobre vocês virem no podcast. Porque a gente sempre traz muito isso, né? De que a educação, ela transforma. E tu também tens essa ideia, porque eu sei que tu é uma mãe bem chata com o Gui, né? E ele só tira notão, né? Sim, com certeza, né? A educação é uma coisa Sim, importante. eu sou uma mãe chata, ao mesmo tempo que eu sou flexível, eu sou uma mãe chata, assim, né? Porque toda mãe, a gente, sem dúvidas, a gente quer o melhor pro filho da gente. Claro que eu sempre digo que tem que ser o que ele quer, o que ele almeja. Quando ele me pergunta, mãe, eu mexo com ele, tá, meu filho, o que tu quer fazer, o que tu quer ser quando crescer? Eu não sei aí. Ele me diz, eu não sei ainda, e eu mexo naquela coisa que tu falou, como que tu vai largar de uma faculdade de medicina? Como que tu vai largar de uma faculdade? Eu mexo com ele, não, tu vai fazer medicina. Aí o Gabriel até fica bravo comigo, né, porque eu fico induzindo. E a gente quer sempre o melhor, né, só que o melhor pra gente nem sempre é o melhor deles, né? Então, a gente sempre procura fazer dar a melhor parte, né? E o melhor estudo, o melhor em todos os sentidos, uma boa educação. E dizer o melhor estudo não quer dizer que seja aquela faculdade ou aquela escola mais cara, porque as escolas públicas têm escolas públicas maravilhosas, os professores aí a todo momento, né, se doando e passando hoje em dia, que tem essa grande dificuldade que acontece muito nessa geração nova. Os professores acabam passando por diversas intercorrências em sala de aula e estão ali todos os dias dispostos, ganhando pouco, a dar o seu melhor. Então, é essa educação que eu quero para o meu filho, ele entender, aprender a respeitar as pessoas, aprender a ser uma pessoa com caráter bom. E é sobre isso, né? E vocês, falando sobre educação, os dois lados aqui da moeda, né? A mãe e a professora. Então, eu penso assim, que essa união de família com a escola é extremamente importante. Extremamente importante. Porque os professores se sentem acolhidos pela família e a família se sente segura em largar os seus filhos na escola. Entende? Então, esse respeito que tu demonstra com relação aos professores e o respeito com relação à opinião do teu filho também é extremamente importante na questão da educação. E vocês duas, como duas educadoras, né? A gente conversa bastante, eu e a Andressinha, sobre como... puxando para a nossa área do direito, né? Como seria importante se dentro da escola tivesse algo relacionado também ao direito, né? Para as pessoas saberem os seus direitos, os seus deveres, um direito financeiro, uma noção de direito constitucional, né? Quanto isso seria importante, essa educação, porque às vezes a gente para pensar, aqui em Pelotas, por exemplo, a gente tem escolas particulares tão fora do comum, porque são escolas muito maravilhosas, né? E, às vezes, a educação pública ela fica tão afastada disso, né? E eu vejo, assim, a questão da educação da escola não como um lugar apenas para um ensino instrumentalizado, português, matemática, que é muito importante, mas uma educação que amplie os horizontes, como a musicalização, o esporte, porque isso tudo é educação e isso tudo transforma as pessoas e pode futuramente virar uma profissão, empreender. E, enfim, isso me lembra muito que nós conversamos um pouco sobre o CIEPS, que seria aquela ideia da educação integral e não só voltada para os conteúdos em si, mas uma educação voltada para desenvolver todas as habilidades possíveis dessas crianças e também tirar essas crianças da rua, deixar elas o máximo de tempo na escola, aprendendo não só conteúdos, mas que essas crianças se formassem como pessoas, como cidadãos mais completos também. Então, eu vejo que a educação permeia todas essas áreas e não é só esse conhecimento estagnado, né? Sim. A importância de ampliar e de formar as pessoas da maneira mais completa possível. E aí, eu já trago, acho, a música nas escolas seria muito importante e o direito por uma questão de que
é educar as pessoas para a cidadania, para o exercício dos seus direitos e dos seus deveres também. Às vezes a gente pega uma escola particular, por exemplo, Uhum. e ela tem tanta coisa, né? Jiu-jitsu, é vôlei, é futebol, é balé, é tudo. E às vezes a escola pública fica tão afastada, né? Tu vendo isso, a realidade, então, né? É que só quem está realmente envolvido com a questão da escola pública é que vai entender. Porque a escola pública não está tão longe assim da escola particular. Em questões de educação, em questões de conhecimento. Pode estar assim, balé, como tu disse, voleibol, ou futebol. Atividades extras, exatamente. Agora, em questão de conhecimento dos livros didáticos, por exemplo, os livros já vêm com totalmente diferente daquilo que a gente conheceu de livro didático. Eles trazem o aluno como protagonista, eles trazem o conhecimento do aluno, principalmente agora, a gente teve há pouco tempo aí, escolha de livros didáticos da EJA, trazendo também aquilo que as pessoas que estão fora do tempo de estudo, trazendo também o conhecimento deles para dentro da sala de aula. E os livros didáticos hoje do ensino médio, eles trazem a educação financeira, eles trazem a matemática financeira, eles trazem um conhecimento cívico que a gente tinha antigamente, o SPB, eles trazem, claro que era totalmente diferente, porque ele era direcionado para o governo tal. Então, tirando essa parte, a gente entende os direitos e deveres de cada cidadão, né? Não direcionando para alguma linha política, nada disso. Então, os livros, eles vêm muito mais atualizados. E eles vêm, assim, aproximando o aluno do livro. Antigamente, o livro vinha com aquelas imagens antigas, né? Trazendo lá o descobrimento do Brasil, as fotos, aquelas mesmas de sempre. As mesmas de sempre. Descobrimento é brabo. As mesmas imagens de sempre, que parece que a gente estudou com aquelas imagens, os filhos também, e os netos estão estudando. Não, agora eles estão vindo totalmente diferentes, imagens atualizadas, inclusive digitalizadas, que tu consegue, o professor consegue passar na tela lá. O quê? Não tem mais quadro negro de giz? Então, eu estava numa palestra nessa semana passada e um professor me disse, já eram para ter abolido há muito tempo o giz ou então aquela caneta, porque o braço do professor não aguenta mais. Quando o professor riscava, passava a unha no quadro sem querer. Eu adorava um quadro de giz. Pronto. Eu adorava escrever. Agora nós quadros. temos os livros clicáveis, que aparece lá na tela. O aluno está com o livro na mão. Escola pública, eu tô falando, gente. Não tô falando de escola particular. Que legal. Tô falando de escola pública. Aparece na lousa. E tu roda o estado inteiro e mais Santa Catarina, né? Então, não tem problema. A gente tem que trazer sempre o pessoal atualizado, viu? Exatamente. Eu já achava que era quadro negro ainda. Podemos falar no podcast inteiro sobre livros didáticos, sobre não tem problema. A gente, pra variar um pouquinho, eu acho que a gente vai falar isso em todo o podcast, que a gente precisava de mais horas. Mas, assim, vou colocar uma pergunta final, bem rapidinha, só para vocês nos darem uma inspiração para nós e para algumas mulheres. A gente sempre fala nesse conjunto todo de que a mulher faz direito em todas as áreas, né? Então, a gente falou sobre maternidade, empreendedorismo, educação. Mas, assim, vou dar o nosso exemplo, tá? Quando a gente entra em colapso. E aí a gente tá enlouquecida com tudo. E é muito processo, é cliente ligando, incomodando 2 horas da madrugada, pedindo a sentença dele trabalhista, que ainda nem saiu. É muita coisa acontecendo, é a casa para arrumar, e a gente ainda não tem o filho para cuidar, mas a gente sabe que acontece tudo isso. Quando dá esse colapso, eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que gosto de ir na missa. Eu já vou, mas aí nesses momentos eu vou mais na missa, eu rezo um pouquinho mais, eu faço uma quaresma aí aleatória. A Andressinha gosta de cantar, ela tem a facilidade do cassino ali na beira de casa, vai andar de bike no cassino. Mas e vocês? O que vocês fazem para relaxar, sem ser o mate e a pipoca? O que vocês fazem para relaxar? Ela não relaxa. A mãe é meio difícil. Tu viu que eu já fiz tá assim, nossa! Eu preciso. Tá. Mas eu preciso. Aquele momento assim que eu tô no meu limite, eu preciso ir para dentro da minha casa, eu preciso me desligar, eu saio do meu escritório, eu fecho a minha agenda, aquela demanda tá muito grande, hoje eu não consigo resolver, eu vou para minha casa.
Não, Letícia, Tem me que desculpa, ser. eu preciso te decepcionar. Eu tenho que fazer meu chimarrão, O a mate, minha a pipoca. Eu me conecto com Deus, eu me conecto, sabe? Eu Tu largo fica no teu tudo. Eu fico canto. no meu canto, no meu mundo, dentro do meu lar. Eu recarrego as minhas energias. E no outro dia eu volto mais leve. Aí parece Renovada. que eu tenho uma visão melhor da situação. Aí eu busco outras formas de tentar resolver melhor o problema. E continuo. Mas eu preciso do momento dentro da minha casa, com meu Deus, com meu chimarrão, com a minha pipoca. Ali na E tua é paz. isso, na minha paz. E tu, mãe? Então, eu adoro um problema, né? Eu adoro resolver um problema. Tenho vários pra ti, queres? Não, obrigada. Tá. Eu adoro resolver um problema, mas eu tenho uma questão assim, ó, que até o meu marido fala isso. Como eu disse, eu viajo 8 horas, faço uma palestra, eu chego no hotel, eu ligo para ele, fico falando 1 hora no telefone com ele, aí eu termino de falar com ele, eu não vou deitar e dormir, eu vou pro computador fazer mais alguma coisa. Então, eu preciso de fazer mais alguma coisa para resolver aquele meu cansaço, aquele estresse que eu tô do dia a dia. Então, quando eu vou deitar para descansar, eu vou deitar para descansar. Aí, acabou, eu ligo a televisão, eu boto. Vocês vão rir agora. Eu boto Todo Mundo Odeia o Chris. Amo de Aí eu paixão. boto aquela série que eu já vi 10 vezes a Até os mesma guri série. ali riram, eles gostam, Eu todo mundo sei. odeia o Cris. Como é o nome da série? Anne. Eu A não Anne. Eu teria que série falar em chata. inglês, mas eu não vou falar em A inglês. Andressinha, ó. É, Fala, não, professora de entendi. Aí, ó, É. isso aí mesmo. Não. Fala de novo Vai. agora. Sabe quantas vezes É eu devo... linda essa série. Essa é série. linda. Não, ela não é chata. Ela é leve. Ela traz fala o de melhor das resiliência. pessoas. Ela fala Traz de coisas tão resiliência. assim, faz a gente acreditar um pouquinho no mundo melhor, Exatamente. sabe? Dá uma esperança. Anne with Anne If. Se assistir essa série com a alma É linda, é linda. com a alma leve, se assistir a série prestando atenção na essência da série. Não é olhar a personagem, olhar a aparência de ninguém. Não é isso. É ouvir, é entender a essência dessa série. Aí com certeza vai trazer paz pro coração. Porque eu vejo que traz. Ou seja, Ela a Lu, desconecta ela conectada. a Lu descansa ali fazendo a pipoquinha e ficando quietinha ali tomando mate, a mãe com uma série, assistindo ser. alguma coisa. Então é legal, é interessante. Eu gosto dessa série também. Eu gosto de ficar quietinha. Tu gosta de ficar Gosto, quietinha? às vezes não. Quase sempre eu preciso me isolar um pouquinho no meu quarto, ficar quietinha. Aí eu pego, às vezes, um livro, coloco uma música, mas eu preciso pensar. Tirar um tempo pra pensar e organizar mais ou as menos ideias. isso. E aí eu me conecto comigo mesma e ok, agora eu tô bem, organizei tudo. Eu já sou mais que nem a mãe, eu não consigo, né? O Pedro reclama disso, que às vezes a gente Essa vai menina assistir. não para. Ela, 11 horas da noite, tá me mandando mensagem. Ontem, bem tarde, amiga, tá de bobs? Eu queria fazer uma reunião 11 horas da noite não, por aí a videochamada. Letícia não, Não, tá me né? ajudando. O Pedro reclama que às vezes a gente vai sentar pra assistir série. Eu não consigo assistir uma série parada. Eu tenho que estar fazendo a unha ou arrumando a Mas casa. eu tenho esse momento que eu preciso me conectar comigo ali, aquele momento, aquele espacinho e tal, que eu vou pra dentro de mim, mas eu sou assim, é aquele momento também, porque eu não sou essa pessoa que consegue ficar muito tempo parado, tipo, se eu passei Sim. um sábado Sim. e eu tiver que passar todo domingo dentro de casa, chega no final do domingo eu já tô entrando em parafuso, porque eu preciso sair e fazer alguma coisa, mas entende? é o colapso. No É. momento colapso, É tu isso precisa aí. ter um momento de refúgio, né? Meninas... E o meu refúgio também. Eu vou direto pro meu marido, né? Ah, sim. Coitado que ele ouve todos os meus problemas, assim. Ele Meu ouve. refúgio é meu irmão. É Aí, verdade. depois que eu falo tudo pra ele não precisa me dizer mais nada. Porque aí eu já falei. Então já tá resolvido. Precisa ser escutada. Exatamente. Mas antes também, é que agora a gente não tem tempo pra falar de tudo, né? Mas antes também o refúgio de vocês, eles pegavam a moto e saíam asfalto viajar fora. de moto é a melhor coisa do Chuva, mundo. adoravam Nossa, viajar que- com chuva, tu acredita? Meu Ai, eu sou Botar, medrosa. botavam aquele Eu monte também. de Ai, não, coisa roupa boa. e Ah, capaz, eu gosto de capacete. conforto. Eu- Quero estar dentro de um eu carro, sou- eu com sou os dessa. pezinhos pra cima, com um chimarrão bem quentinho. De preferência agora com tem bastante coisa pra comer Uma dentro do musiquinha. carro. Agora tem Coisa. coisas que não ajudam mais, né? Que é tipo idade, A né? coluna. Coluna. Então não ajudam mais. Mas a gente já viajou 9.000 quilômetros em um Nossa. ano de moto. É E loucura. só em finais de semana e feriado. Olha que aventureira. Eu Por adorei isso que eu disse, isso. Eu volto a numa moto e dizer, ele no outro Dudu, também. podcast pra falar de Sério? casal. Uma mulher. Eu de Mas- moto e ele na outra Meninas, moto.
finalizando o nosso podcast, nós vamos fazer um bate-bola com vocês. A gente Nossa. fala uma palavra e vocês nos contem a primeira coisa que vem na mente de vocês. A primeira coisa que vem na mente, tá? Vai ser as duas ao mesmo tempo, pra não dar tempo de uma pensar e a outra não, tá? Vamos começar com o Lu. Um sonho. Eu acho que eu já realizo todos os dias o meu sonho, que é a minha família, a minha empresa, as coisas acontecendo. Um sonho, mãe. Todos os meus filhos estarem sempre bem. Eu, às vezes, não tô tão bem. Não importa, tá bem sim. Uma pessoa, Lu. Meu filho, Uma pessoa. Uma só? Deus. Um lugar. minha casa, Um lugar. Minha casa. Uma realização. fazer minha prova da OB, Uma realização. Alcançar o meu profissionalismo, onde eu estou. Um desejo, Lu. um desejo. Um desejo é difícil, é forte, assim, um desejo. Que as pessoas que eu amo estejam sempre ao meu lado bem. A minha esperança é que tu falasse que a gente ia pra Cancún em março. Eu vou falar uma viagem, eu quero... Tá, Letícia, eu vou realizar teu sonho, eu vou realizar teu desejo. Amor, ela falou que vai. Paris. Um desejo Paris? Paris. Gostei. Eu vi uma série de Paris. Emily, Essa aí, aham. Paris. assisti com Eu vi certeza. também. Adoro. É Um levinha. medo, Lu. Um medo de não encontrar meu pai quando eu partir. Que lindo. Um medo. Perder. Uma comida. Uma comida? Camarão. Não importa com o quê. Camarão com com sal camarão. cru. Uma comida. Churrasco. Sabia. Uma cor. Uma cor? Branco. Uma cor. Vermelho. Uma música. Uma música? Erga essa cabeça, bate o pé e vai na fé. Mande essa tristeza embora. Demais, Combinou sambinha. muito. Uma música. Tem que cantar um pouquinho. Pois é. E eu sei. Eu sei, pois é, mas agora deu uma falha de memória. Diz Essa alguma música foi da coisa minha pra formatura. começar. Eu fico Com a pureza da resposta Resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. Uma Viver lembrança. e não ter a não Ter a Não ter vergonha de vergonha ser de feliz. ser feliz. Uma lembrança, Lu. Uma lembrança? Meu pai. Uma lembrança. Meu vô. Uma palavra que te define. Constância. Uma palavra Resiliência. que te define. Resiliência. Uma perguntinha, A minha amiga. perguntinha, eu pensei... Nossa, uma perguntinha, tem? Só uma perguntinha. Eu acho que vocês, ao longo da nossa conversa, responderam de alguma forma, mas hoje, olhando a trajetória de vocês se sentem realizadas? Sim. Perfeitamente. E eu acho que eu fiz direito. Ai, adorei! Olha só, já fez um jogo de palavras aqui. É isso. É isso. Então, Mas ainda temos mais para fazer, Com né? certeza. Então, nós temos que agradecer as nossas convidadas, em primeiro lugar. Obrigada, foi muito gratificante ouvir empreendedoras, mães, mulheres tão fortes e inspiradoras. Eu me inspirei muito com a história de ambas, histórias completamente diferentes, mas que eu tenho certeza que eu carregarei comigo muitos dos ensinamentos e das trocas que nós tivemos aqui. É isso, e nós também vamos agradecer os nossos patrocinadores. Estamos com 2 patrocinadoras aqui. A Doçaria Monalu, que trouxe algumas lembrancinhas para as nossas convidadas. E a da Lu. Eu vou entregar aqui no outro Isso, a podcast. gente esqueceu de entregar. Nós esquecemos de entregar. Isso. Esse daqui é o da Lu. Ah, pensei que era meu. É porque o teu tem aquela questão técnica, né? Ah, Obrigada. É. E esse daqui é o teu. Ai, Muito obrigada. Então, nós temos, então, como patrocinadoras a Doçaria Monalu, que ela fica localizada na Barroso, no Laranjal, na Domingos de Almeida. O pessoal vão até lá, eles são também cafeteria, então aproveitem para tomar o cafezinho de vocês, comer um doce, se deliciar. Nós temos também o Top Brasil,
que está localizado ali na Barroso, trouxe para as meninas, que a gente acaba conversando muito e acaba nem comendo, a gente come tudo depois. Trouxe os nossos alimentos aqui, alguns dos petiscos que eles têm lá no bar. O bar funciona de terça a domingo, com muito samba, muito pagode, muito MPB, então vão lá curtir. Temos também a Xavier Representações, que eles representam algumas das grandes marcas da área da construção civil, mais de 30 anos aí no mercado. Temos também a Ótica Turuçu, que está nos patrocinando. Em breve estaremos com os nossos óculos aqui, bem lindas. Precisamos trocar lente, que a gente não está enxergando mais nada. A Adriana Padilha, que é uma das nossas convidadas, palestrante, que traz, então, para dentro dessas escolas a transformação das pessoas através da educação. E temos também em Rio Grande, né, que trouxe brindes também para as nossas convidadas, né? Sim, é a minha loja preferida de acessórios, a Camafeu. Tem um showroom maravilhoso em Rio Grande. Inclusive, eu sempre estou utilizando acessórios Camafeu. E a Camafeu nos presenteou, a Giane, com mimos para as nossas convidadas. Eu amo, eu sou suspeita para falar, amiga, porque eu tô sempre com os meus acessórios Camafeu. Tudo lindo, eu já vi os brindes dessa semana, os da outra, do episódio, do primeiro episódio também foram lindos. Essa semana também, só tô pelo da próxima. Então é isso, pessoal. A gente agradece muito vocês, agradecemos muito as nossas convidadas, ficamos muito felizes com vocês aqui. É isso, um beijo e fiquem bem. E nunca esqueçam que a mulher, em todos os ramos, ela faz direito. E nos acompanhem que no próximo episódio nós vamos falar sobre saúde mental. Então, com duas psicólogas maravilhosas. Maravilhosas. Nos acompanhem. Até mais.